quando ele diz aqui que o direito ao fornecimento de escravos às plantações tropicais e às minas da América Espanhola, opa, nesse espaço aí não. Por quê? Porque o tráfico desenvolvido por Portugal fazia alusão às terras de domínio português. O tráfico de escravos em alusão à Espanha fazia alusão ao domínio espanhol. Então, dentro desse espaço, a opção A seria uma opção a qual não se deveria marcar. A opção B, tornou-se uma atividade extraordinariamente lucrativa e decisiva no processo de acumulação primitiva de capitais que levou ao surgimento da sociedade industrial. Olha, é uma opção interessante. Uma opção interessante. Por quê? Primeiramente, que era uma atividade muito lucrativa. Segundo, foi sim uma atividade decisiva dentro do processo de acumulação primitiva de capitais, que levou ao surgimento de uma sociedade industrial. Inicia esse processo do desenvolvimento, por exemplo, dos engenhos, e aí nós vamos começando a criar uma relação da relação de trabalho escravo, com desenvolvimento de ações manufatureiras, e a partir daí se fomenta já um desenvolvimento para se alcançar exatamente o surgimento de uma sociedade industrial. É tanto que no período da mineração no Brasil, você observa exatamente o surgimento de uma sociedade dividida em seus estamentos. Então, dentro desse processo, a opção B é uma opção muito interessante. Mas eu preciso fazer análise da C e da D para termos uma certeza. A opção C diz assim: foi combatido pelos holandeses à época de sua instalação em Pernambuco. Não, gente, nós não temos essa relação porque ainda havia, sim, uma relação de escravidão intensa ainda em Pernambuco, uma grande produção na lavoura, certo? Ali da cana-de-açúcar. Então, a opção C estaria fora. Opção D, tornou-se alvo de divergências entre dominicanos que defendiam o tráfico e a escravidão dos africanos e os jesuítas contrários, tanto ao tráfico quanto à escravidão. Para falar a verdade, gente, quando nós falamos dessa relação, certo? A igreja, ela, de certa forma, ela fechou os olhos a esse fato, dentro daquela questão de poder também levar a cristandade aos povos de origem africana. E isso também se pega muito dentro da relação do etnocentrismo, da desvalorização da cultura de alguém ou de um povo para a imposição de uma outra. Então, aqui quando ele faz essa divergência entre os dominicanos e também os jesuítas, nós sabemos que houve sim esse fechar dos olhos e a igreja também permite que esse fato aconteça. Lembrando que a igreja pertencia ao Estado, beleza? Nós temos aqui o Cauã fazendo uma pergunta, porém, Cauã, já na sua pergunta aqui eu vou responder. Dentro das questões, observando aqui os itens, gente, o que mais se aproxima da alusão aqui da questão é o item D. Tornou-se uma atividade extraordinariamente lucrativa e decisiva no processo de acumulação primitiva de capitais que o levou ao surgimento da sociedade industrial. O Cauã Faria está fazendo uma pergunta aqui. Professor, o tráfico negreiro não prejudicaria o sistema industrial, visto que reduziria o número de consumidores? Sim, prejudicaria de forma direta. Inclusive, a luta abolicionista, ela também traz alusão a esses fatores. Porque, já observando o desenvolvimento da indústria, libertar os escravos seria uma forma de também garantir um mercado consumidor possível. E assim favoreceria também os seus agrados burgueses, beleza? Mas a questão, ela faz alusão ao fato do primitivo, do capitalismo primitivo. E nesse ponto gera-se uma grande lucratividade, beleza, meu querido Cauã? Já temos aqui uma outra questão, certo? Que essa questão vai trabalhar aqui diretamente, gente, a questão do iluminismo. E aí, primeiro ponto que eu destaco aqui, lembrar do iluminismo, aquele movimento que utiliza a razão, que combate o absolutismo, que surge no século XVIII na França e acaba enraizando e chegando em outras regiões ali também da Europa, fomentando assim as ideias iluministas de diversos pensadores. Tá? E eu trago aqui uma questão bem interessante, bem atual.
ela traz essa concepção do seguinte: todavia, o recurso ao STF é um procedimento legítimo que não vem a interferir, mas a reforçar o equilíbrio entre os poderes. Ao contrário do que afirmam os deputados, independência não é sinônimo de autonomia plena, mas de inter-relação e controle mútuo. E aí nós temos um editorial da Folha de São Paulo de 2005. O texto nos lembra, mais especificamente, nós temos aí 4 grandes pensadores. E aí eu preciso lembrar dessas características. Rousseau, né? Nós temos aí o Rousseau, vai trabalhar exatamente essa relação ali junto a um contrato social. Rousseau, ele de certa forma batia de frente com as ideias do John Locke, porque ele era contra a propriedade privada, lembre-se disso. Ele era a favor exatamente dessa relação de diminuir a desigualdade social. E aí, dentro do nosso slide, eu trago algumas características para vocês. O que é que o iluminismo criticava? O absolutismo monárquico, político, sociedade estamental, dividida em classes, a relação do mercantilismo e as ações da igreja, que são pontos fundamentais para que você entenda e perceba que, utilizando a razão, busca-se quebrar a hegemonia do absolutismo. Beleza? Voltando lá para a questão, nós temos aí os pensadores, tá? E esses pensadores, como o próprio Rousseau, como o próprio John Locke, como o próprio Montesquieu, cada um tem sua característica. O Voltaire que fazia ali a sua crítica também em relação à igreja, né? O Thomas Hobbes, que era um defensor do absolutismo, isso é uma característica importante que você sabe para o S. E o Montesquieu, professor, o Montesquieu, dentro da obra O Espírito das Leis, o Montesquieu, ele vai exatamente abordar a tripartição dos poderes. E aí, quando a gente fala dessa tripartição dos poderes, nós lembramos exatamente do executivo, do legislativo e do judiciário. Esses 3 poderes, eles agem, certo? Dentro de uma relação que é necessário funcionar. Montesquieu, dentro da elaboração do Espírito das Leis, ele trabalha essa concepção. Era o mais importante a existência de uma Constituição que evitasse o despotismo, que daria pela separação dos poderes dentro de um governo. E aí ele divide: executivo, responsável pela administração; legislativo, aprovar, rejeitar e propor emendas às leis; judiciário, responsável por interpretar e aplicar as leis. E aí, se você voltar lá na questão, você vai perceber que nessa divisão dos poderes, nessa tripartição dos poderes, vai de encontro com o que a questão pede. Todavia, o recurso ao STF é um procedimento legítimo que não vem a interferir, mas a reforçar o equilíbrio entre os poderes, a tripartição dos poderes. Ao contrário do que afirmam os deputados, independência não é sinônimo de autonomia plena, mas de inter-relação e controle mútuo. E nesse caso, meus queridos, a opção a ser marcada é o item C, Montesquieu, aquele que triparte os poderes. A Lívia Gabriele traz aqui uma pergunta. Professor, foi Voltaire que deu a ideia de igualdade jurídica? Ou Locke? Gente, quando nós fazemos a alusão diretamente da igualdade jurídica, né, nós trazemos as ideias ali relacionadas ao próprio Locke, né, que faz ali aquela alusão junto à propriedade privada, junto a várias relações ali que também acabam sendo inseridas dentro dessa concepção de igualdade, né? Mas lembrando, né, que o Rousseau, ele era mais a favor dessa concepção direta dentro do próprio contrato social, combatendo as ideias também do John Locke. Show de bola, meu amigo Carlos Jackson. Mais alguma consideração, mestre? Olha só, o senhor falou sobre escravidão, que é um tema muito importante para a UES, e agora falou sobre, né, século das luzes, iluminismo, os pensadores iluministas, que eu digo que tanto no campo da história como no campo da própria filosofia, né, são importantes em vestibular da UES. Não é isso, Jackson? Exatamente. Exatamente, meu querido Helder. São temas relevantes, importantes.
Só para fazer aqui a alusão aqui à pergunta do Gabriel Silva, né? Ele pergunta, professor, foi só aqui no Brasil que teve modificação dos 3 poderes, como no caso do poder moderador, né? Nós sabemos que essa relação ela estaria para cada nação que iria implementar suas ações. O Brasil, ele adota esse padrão no modelo ali diretamente com o próprio Dom Pedro I, e depois parte ali para o Dom Pedro II, né, sendo quebrado posteriormente na Constituição de 1891, certo? Mas cada nação teria a concepção de fazer a sua escolha, assim, perante a sua legislação. Beleza? Show de bola, meu amigo. Muito obrigado pela participação. O professor Jackson faz parte aqui desse time de mestres do Humanas Sem Fronteira. E agora a gente vai de filosofia agora com ele. Deixa eu colocar aqui. Ele já está aparecendo. Peraí, que tem uma vinhetinha para ele aqui, meu amiguinho. Olha aí, professor Ítalo Colares, né? Professor Ítalo Colares, professor de filosofia, professor de sociologia. Vamos lá, meu amigo Ítalo. Fala, grande Helder. Beleza, mestre? Vocês estão me ouvindo aí bem? Muito bem, mestre. Que massa, que bom. E soltem os cachorros, porque todo mundo quer participar da UES. Ítalo, só um instante. Agradecer ao professor Carlos Jackson. Meu amigo, muito obrigado aí. As dicas pontuais, escravidão. Olha aí, galerinha, tome nota. Escravidão e iluminismo, tá certo? Show de bola. Vamos lá, professor Ítalo. Fala, galera. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aí fantástico, só com esses professores feras, né? A galera aí do Humanas Sem Fronteiras. Sejam todos e todas bem-vindos a esse momento fantástico aí. Estamos a poucos dias do vestibular da Universidade Estadual do Ceará, tá certo? Uma das melhores universidades estaduais do Brasil, né? E estamos em 18º colocado, né? Aos meus queridos alunos do Colégio Deoclésio Ferro, beijo, abraço, tá certo? Salve, salve, meus padawans, sejam bem-vindos e bem-vindas, né? E sucesso, né, galera? Sucesso! Vamos lá, galera! Vamos aqui conversar um pouquinho com vocês sobre filosofia, né? E também já a gente vai estar trocando um papo também sobre sociologia. E quando a gente fala de filosofia e sociologia para a UES, a gente tem que ter aí em mente, né, que a UES, ela trabalha bastante, tá certo? Com as obras filosóficas, com os princípios, com os conceitos sociológicos, né? Então, é uma área, digamos assim, de conhecimento que vai ser extremamente pontual nas suas questões, tá? E quando se fala de filosofia na UES, gente, não tem para onde correr. Pensamento platônico, pensamento aristotélico, tá certo? Ou seja, os grandes nomes clássicos da filosofia grega, né? Então você vai ter aí Aristóteles, Platão, Sócrates, estando ali sempre cobrado nas provas de vestibular da UES, tá certo? Filosofia. Quando não havia filosofia, de vez em quando, algum conteúdo sobre democracia, sobre a visão política de Platão e Aristóteles, ela atrelado ali à disciplina de história, né? Já que Grécia era um dos conteúdos favoritos do vestibular da UES há um tempo atrás. Quando a filosofia entra em 2019, né, fica ao cargo dela colocar e apresentar para vocês, em forma de questões, o pensamento platônico e o pensamento aristotélico. Então vamos para a nossa questão aí, gente. Questãozinha só fofinha da UES, tá certo? Falando sobre o pensamento de Platão, e aí você vai ter um diálogo, né? Trazendo aí a questão do mito platônico. Então a gente precisa aí, tá certo? Pensar um pouquinho mais quando se fala sobre essas questões. Estou dando uma ampliada aqui, né? Para eu dar uma lida na questão aqui com vocês. Não o texto ele vai estar conversando aí com Glauco, né? É Sócrates trocando um pouco sobre a ideia com Glauco, no que se diz respeito à relação do belo, né? Em relação ao bom.
E aí, galera, quando se fala de Platão e se fala da alegoria da caverna, é óbvio que a gente tem dois grandes nomes, né? Duas grandes ideias, perdão, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o mundo dos sentidos, é o mundo da ilusão, é o mundo do engano, é o mundo do doxa, né? Ou seja, é o mundo da opinião, que para Platão é o mundo que deve ser desprezado, tá certo? Deve ser deixado para lá. Já o mundo inteligível é o mundo da luz, é o mundo da matemática, é o mundo dos conceitos, da razão, da verdade, né? É o mundo que precisa necessariamente, tá? Deixar aí sendo atuante. Para Platão, o processo filosófico ele é a transição do mundo doxa, ou seja, do mundo opinião. E aí, gente, anota essa palavrinha aí que é o importante, tá? Doxa, tá certo? D-O-X-A, beleza? E o mundo episteme, que é o mundo do conhecimento, beleza? O mundo do processo epistemológico, né? Da verdade e tudo mais. Então a questão está falando sobre isso. Questão típica da UESC, tu tem que verificar verdadeiro ou falso. Esse tipo de questão, eu me amarro nela, porque eu chamo essa questão de papum, tá certo? Como assim questão papum, professor? Peguei alguns itens, beleza, já vi ali, selecionei os itens corretos ou os incorretos, massa, e correr para o abraço e pegar as questões, digamos assim, que exige um pouco mais de atenção. Galera, essa questão aí, ela vem com o primeiro item, né, com a primeira afirmação aí, dizendo o seguinte: as virtudes humanas podem ser adquiridas facilmente por todos os indivíduos, cabendo aos filósofos a missão político-pedagógica de ensinar-lhes o caminho através da dialética socrática. E aí, galera, verdadeiro ou falso? É óbvio que é falso, tá certo? Por que é falso, galera? Porque nem todos os seres humanos podem alcançar as virtudes, né? Quem consegue alcançar essas virtudes é nada mais nada menos do que os filósofos, tá certo? Os filósofos e os reis, né? Ou seja, essas duas categorias, porque eles possuem a alma racional, afinal só eles podem governar, tá certo? Então, se a minha primeira afirmação é falsa, eu elimino de cara quais itens aí? O item B e o item D, né? Deixando aí o item A e o item C como item corretos, beleza? Então vamos lá verificar. Ou seja, se eu pegar a minha segunda afirmação, tá certo? Se eu pegar essa minha segunda afirmação, já veja aí qual é o item que eu tenho que marcar. Então vamos para nossas, sem necessidade de ler a terceira e a quarta afirmação. Vamos aí para a nossa segunda. Para Platão, a virtude resulta do trabalho reflexivo da razão. O bem é, portanto, atingido pelo esforço do conhecimento e pela busca da sabedoria. Opa! Afirmação verdadeira, hein, galera? Quando se fala sobre a questão do bem, do belo, da verdade e da justiça, Platão coloca esses quatro conceitos no mesmo nível, no mesmo patamar. Por quê? Por que ele coloca nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar? Pelo simples fato da verdade, da beleza, do belo e da justiça serem racionais. E se são racionais, estão justamente dentro ali do que se diz respeito à questão do mundo inteligível. Então, se eu tenho a minha primeira alternativa como falsa e a minha segunda alternativa como verdadeira, minha segunda fala, né, como verdadeira, então aí qual é o item que eu tenho que marcar? Item C, né? Grande Livinha está perguntando aí, professor, isso tem a ver com a ideia dele da cidade, em que as funções são separadas pela alma? Não só tem a ver, não, como tem toda ligação, hein? Toda ligação, Lívia. O que a Lívia está falando, galera, é em relação à tripartição da alma, que, segundo Platão, tem a alma racional, que está na cabeça, que são dos guerreiros, ou que são dos reis e dos filósofos. A alma torácica, que está no tórax, que são dos guerreiros, né? Afinal, eles protegem. E a alma, concupiscência, visceral, que estão ali nas vísceras, são dos trabalhadores, escravos, comerciantes, negociantes, agricultores, que só fazem trabalhar, né? E para Platão, a cidade justa é a cidade onde cada indivíduo segue a sua função social, na qual a sua alma direciona, tá certo? Ou seja, os reis e os filósofos, eles governam,
Os guerreiros, eles simplesmente, tá certo? Os guerreiros simplesmente protegem e os grandes, os trabalhadores aí fazem um processo de trabalhar, tá certo? Fazendo o processo de cada uma função, tornando a cidade ideal. E aí você pode até se perguntar, professor, e como é que a gente descobre esse direcionamento da alma? Segundo Platão, é através da educação. Por isso que Platão defende a educação universal, a educação para todos e todas, tá certo? E aí, a partir dessa educação, vai haver o processo de distinção. Então, essa questão aí, galera, torna aí o item C o item correto, né? Sede vai com Deus, tá certo? Sede acredita em Cristo, porque afinal é ele que tem a resposta das coisas eternas. Tá bom, negado? Então, assim, gente. Opa, meu amigo. Opa, vai lá, pode responder, mestre. Teve uma pergunta boa aqui, teve uma pergunta boa. A Andressa Freitas está perguntando, isso seria definido naturalmente na pré-existência ou isso seria desenvolvido pelo indivíduo? Pois é, grande Andressa, isso seria trabalhado dentro de um processo natural e que seria descoberto à medida que o indivíduo iria vivenciar. É a partir dessa ideia que o grande filósofo medieval chamado Santo Agostinho vai desenvolver a sua velha e boa ideia da predestinação, tá certo? Porque, segundo Agostinho, conforme Platão, a natureza humana já é predefinida, cabe a ele apenas descobrir o que diabo ele é. Se ele é um rei, um filósofo, se ele é um guerreiro, ou se ele é um escravo, ou se ele é um estudante se preparando para o S. Tá certo? Isso aí é com o processo educacional, galera. Fala aí, grande companheiro Helder. Show de bola, Ítalo. Daqui a pouco a gente volta com mais filosofia, porque agora a gente vai para uma dica de história aqui com ele, rapaz. O homem do Torcendo Claro. Deixa eu colocar aqui a vinhetinha dele aqui, que está no ponto de bala. Um minutinho. Ele que também é professor de filosofia, professor de história, o professor Paulo Alexandrino. E aí, meu amigo PA? Fala meus amigos, fala meus queridos vestibulandos, né? O pessoal que está nessa reta final em direção a esse vestibular da UES, né? É com muito prazer, é com muita satisfação que faço parte desse seleto grupo de grandes mestres, de grandes profissionais, né? Que é o grupo do nosso Humanas Sem Fronteiras. Gente, hoje eu preparei para vocês duas super dicas, duas dicas bem interessantes. A primeira dica é sobre as chamadas revoltas sociais do período colonial. Olha só o que é que você tem que observar, olha só o que você tem que visualizar. Você tem que observar, você tem que visualizar aí diretamente que nós vamos ter dois tipos de revoltas. Tá dando ruim o som? Deixa eu trocar aqui então, colocar aqui esse outro fone para ver se fica melhor. PA, troca o teu, acho que é o microfone que tá dando um chiado. Deixa eu ver agora. Melhorou agora? Melhorou. Pronto. Então vamos lá. Falhas técnicas, acontece. Gente, então veja só. Nós temos que pensar na história do período colonial em dois modelos de revoltas. As revoltas ditas nativistas, as de caráter local, regional, e as ditas revoltas separatistas, emancipacionistas. Então, presta atenção no esboço que a gente vai tentar fazer. Um quadro comparativo entre essas duas revoltas, para que, se esse assunto for cobrado na prova da UES, você não erre. Presta atenção. As revoltas ditas nativistas, elas vão estar se desenvolvendo do final do século XVII para a primeira metade do século XVIII. Ou seja, então elas vão estar acontecendo ali, de meados do século XVII, 1680, 1690, para ali as primeiras décadas do século XVIII. O que é que nós temos que pensar sobre elas? Primeira informação. As revoltas nativistas, elas têm um caráter local, um caráter regional. Então, elas só vão questionar algo bem pontual, referente à sua região, referente ao seu território. Segunda informação, são revoltas que não têm embasamento ideológico externo, ou seja, não vão ser influenciadas diretamente pelo iluminismo
por exemplo, ou por qualquer outra manifestação que seja reflexo do iluminismo, como, por exemplo, a independência dos Estados Unidos ou a própria Revolução Francesa. Terceira informação. São revoltas que não vão querer o fim do pacto colonial. Não vão buscar, olha a quarta informação, não vão buscar efetivamente a independência do Brasil. Então, olha as características das revoltas ditas nativistas. Quais são elas que eu tenho a obrigação de saber? Revolta dos irmãos Beckman, em 1684, na região Nordeste, no Maranhão. A Guerra dos Mascates, em Pernambuco, lá por volta do ano de 1708 a 1710. Eu tenho a chamada Guerra dos Emboabas, território de Minas Gerais, também no mesmo intervalo, 1708, mais ou menos 1710, e a famosa Revolta de Vila Rica, ou a Revolta de Filipe dos Santos. Então, você tem um quadro que comenta efetivamente as características das ditas revoltas nativistas. O contexto dessas revoltas vai se dar em decorrência de quê? Da exploração por parte da coroa portuguesa em relação à colônia. Seja com o aumento do preço dos impostos, do preço das manufaturas, da obrigatoriedade da utilização da mão de obra negra escrava, etc. Então, olha só as características efetivamente das revoltas nativistas. Agora, as revoltas separatistas. Nós podemos pensar que são o contrário das revoltas nativistas. De que perspectiva? As revoltas ditas separatistas ou emancipacionistas são revoltas que têm um caráter nacional, ou seja, elas vão ter uma repercussão pelo Brasil como um todo. São revoltas que são fortemente influenciadas por um contexto ideológico externo, onde o iluminismo é a base teórica e as influências diversas vão ser efetivamente o quê? A independência dos Estados Unidos, no caso da América, como aí um modelo envolvendo um movimento chefiado pela elite, e a Revolução Francesa, um movimento também extremamente importante na história da Europa. Nos dois casos, os dois movimentos, tanto a independência dos Estados Unidos, ou a Revolução Americana, ou a independência das 13 colônias, como a Revolução Francesa, o foco de crítica das duas é a estrutura de quem? Do pacto colonial. É a estrutura do antigo regime. E aí você vai lembrar, né, para que eu passe para a minha segunda dica de hoje, é que se você pensar no antigo regime, logicamente você vai pensar em 4 características. O absolutismo monárquico, você vai pensar na estrutura da sociedade estamental, você vai pensar na influência da igreja e no campo econômico, na existência de quem? Do mercantilismo. Mas eu não consigo observar, eu não consigo perceber onde é que o iluminismo questiona o mercantilismo e qual é a relação que tem com essas ditas revoltas separatistas. Quais são elas que eu sou obrigado a saber? Inconfidência Mineira, 1789, Conjuração Baiana ou dos Alfaiates, 1798, e já durante o período em que a família real portuguesa aqui está, ou seja, aquele período que vem da transferência 1808 até o retorno para Portugal 1821, a chamada Revolução Pernambucana. Esses movimentos, eles têm um caráter político, um caráter econômico e um caráter social. E eles foram diretamente influenciados por quem? Pelo contexto externo, pelo iluminismo, pela Revolução Francesa e, é claro, pela Revolução Americana. Mas qual é a relação disso com o mercantilismo? Ora, o mercantilismo foi um conjunto de práticas econômicas que vigorou na Europa do século XVI ao século XVIII, ou seja, durante toda a Idade Moderna. No período, no momento, na contextualização histórica chamada de Antigo Regime. E aí, presta atenção você aí, você que está atento à nossa aula, copiando, está com o TD em mãos, está com o slide em mãos. Veja só, o mercantilismo, 2 coisas são as necessárias que você tem que efetivamente saber. Primeiro,
as características, e aí de antemão você já guarda a sua mãozinha, porque são 5. A primeira é o metalismo, a acumulação de metais preciosos. A segunda é o desenvolvimento do sistema colonial, ou como nós popularmente chamamos de pacto colonial. E as 3 últimas estão relacionadas à estrutura do comércio, onde o Estado intervém na economia. Quem é esse Estado? A figura do rei. Ele intervém na economia através de quê? Através de um protecionismo alfandegário, por meio da criação de taxas, tarifas, tributos. Para quê? Para proteger a sua economia, para fazer com que a burguesia, aquela classe econômica extremamente importante à época, ela vendesse mais do que ela comprasse. Consequentemente, se isso acontece, existe o quê? Uma balança comercial favorável, ou seja, um superávit. E a burguesia, com muito lucro, é lógico, poderia sustentar a sociedade da época, já que a sociedade era estamental, e quem mantinha essa sociedade naquele momento era o terceiro estado, e o terceiro estado é a burguesia e o povo. Olha só o que você precisa observar. Além das características, os modelos, finalizando aí a minha primeira parte de dicas. Os modelos. O modelo português, chamado de colonialista, e aí a estrutura básica dele é a existência do pacto colonial. O modelo espanhol, que é chamado de metalista, onde a estrutura básica vai ser desenvolver na colônia, não a plantation, não a agricultura, mas a retirada de metais preciosos. Nós temos o modelo francês, que é chamado efetivamente de quê? De industrialista, porque vai se voltar para a produção efetiva de artigos manufaturados de luxo, e aí vai se destacar, vale se destacar produtos diversos, né? Como roupas, perucas, calçados, perfumes, prataria, etc. E o último e não menos importante modelo é o modelo quê? O modelo inglês, o comercialista, aquele que vai ser a base para efetivamente se desenvolver o processo da Revolução Industrial. Ou seja, vai ser um dos fatores geradores para que a Inglaterra tenha capital suficiente para desenvolver aí efetivamente o processo da Revolução Industrial. Então, 2 dicas pontuais, uma sobre história do Brasil, uma sobre história geral. Estou sendo claro no que estou falando, galera? Dando para compreender? Show de bola? Então, passo a bola agora para a minha querida professora Nanda, não é isso, Helder? Isso mesmo, PA. Professora Nanda, deixa eu colocar aqui na telinha. Professora Nanda já está com a gente aqui, com certeza. Professora Nanda Mota, professora de História, faz parte aqui da equipe do canal Humanas Sem Fronteiras. É contigo, Nanda. Massa! E aí, meu povo, boa noite. Ô, alegria, viu? Pense, Helder, eu quero roubar esses teus aplausos aí. Porque Adoro! Gostou desse? rapaz, dá assim uma animação grande, viu? Já quero. Pode passar logo aí para mim. Olha, era para eu ter já roubado isso ó, desde o começo da quarentena. Porque às vezes é uma solidão só, né? Nesses meets da vida. Mas vamos lá. Gente, olha só. Eu separei aqui para vocês 2 questõezinhas bem, sabe assim, a cara da UES, aquela coisa bem mastigadinha, certo? E hoje, primeiro aí um abraço, viu, para os meus alunos, para quem não é meu aluno também, né? Um abraço aí para a galera do Colégio Castro, um abraço para a galera do Colégio Gentil Barreira, do Colégio Integral, se tiver alguém por aí. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, para quem não me conhece, né, que eu sou a professora Nanda Mota, né? Quem quiser também dar uma olhadinha lá no meu Instagram, @prof.nandamota, @profa.nandamota, tá? Meu povo, é o seguinte, 2 assuntos que são, assim, recorrentes na UES, tá? Não tem como, a gente estava até resolvendo hoje um TD para a UES, né, uma galera aí, e assim, não tem como você pensar no vestibular da UES sem pensar uma questãozinha
que seja diretamente sobre Era Vargas ou que pelo menos flerte com Era Vargas, tá? Mas ela vem daqui a pouco. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre República Velha, tá? Que esse termo não é mais tão utilizado, tá? É mais coerente, né, hoje a gente tratar sobre república oligárquica, aquela república café com leite, né, que é também aquela república do período do coronelismo, do voto de cabresto, tá? Então são palavras-chave. Eu sempre gosto de até fazer essa problematização com a palavra república velha, né, porque ela entra nesse processo de dicotomia. Depois da República Velha, vem ou se apresenta o Estado Novo. Não, quando eu digo depois, não diretamente, né, não imediatamente, né, após o fim da República Velha, a gente já vai ter o Estado Novo. Mas é uma construção, né? Então é uma dicotomia, República Velha e Estado Novo. Mas vejam só, quando a gente fala de república oligárquica, primeiro é interessante a gente entender que, assim, você tem que saber, para você ir para o vestibular da UES, você tem que saber o que é oligarquia. Então, a oligarquia é aplicado nesse contexto, é aquele entendimento de poder que estava nas mãos de poucos, né? A oligarquia quer dizer justamente isso, né? Poder na mão de poucos, poder na mão dos melhores, enfim, dos privilegiados. E nesse período, né, essa república que se estabelece no começo do século XX no Brasil, final do século XIX, início do século XX, ela vem sendo estruturada, né, do fim na queda da monarquia, no início ali da república com a chamada República das Espadas, enfim, o que era essa república oligárquica? Era uma república composta, né, estruturalmente, né, pelas instâncias de poder, tinha a Constituição de 1891, com a separação dos três poderes, executivo, legislativo, judiciário, o voto era aberto, não se esqueçam, tá? Esse voto dessa Constituição de 1891 vai ser um voto para homens, tá? Alfabetizados, então tinha todo aquele processo de exclusão. Então, a república oligárquica, ela se constrói em cima desse processo de privilégios. E era um privilégio para uma elite, tá? Então, anota esses bizus aí. Quem era a elite? Era uma elite cafeeira, latifundiária, provavelmente os antigos donos de escravos, né, os antigos escravocratas, ou que a família era uma família escravocrata, ok? Então, é nessa perspectiva. Dentro dessa república oligárquica, marcada por desigualdades, a gente vai ter várias revoltas. E aí eu trouxe uma questão, né, para a gente questãozinha nova, mas bem completa e que pode, com certeza, aparecer de alguma forma na prova de vocês. Tá? Nós vamos falar sobre 4. O cangaço, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e a Revolta da Chibata, certo? E a gente vai ter que colocar aí cada uma dentro de acordo com essas colunas, certo? Não nos esqueçamos também da Revolta da Vacina, que apesar de não estar na questão, eu creio, mas foi também uma questão muito importante, né? Foi uma revolta muito importante, ok? Então, vamos lá. A questão diz o seguinte: relacione corretamente os movimentos sociais da Primeira República com as suas respectivas descrições, numerando os parênteses de acordo, enfim, com a outra coluna, tá? Então, vamos lá. Primeiro, cangaço. Foi um movimento que aconteceu principalmente no Nordeste brasileiro, e foi estimulado, digamos assim, pelo processo da desigualdade social, né? A gente está vendo aí, vocês podem ver na tela, né? Tem essas principais causas, né? Essa miséria crônica, desigualdade social, a má distribuição de terras, né, gente? O Nordeste, né, que viveu intensamente o ciclo açucareiro, marcado pelo plantation, não se esqueçam do plantation, tá? Latifúndio, mão de obra escrava, agroexportação e monocultura. De vez em quando aparece na UES também. Existe aí o mito do Robin Hood do sertão, né? Toda vida que a gente fala de cangaço, tem que pensar em Lampião. Mas vejam só, né? Não é que fosse um Robin Hood, né? Na verdade, o Lampião, ele tinha o bando dele, e a distribuição do que eles
enfim, roubavam, assaltavam, expropriavam, era dividido entre eles, né? Então, esse negócio de que ele roubava dos ricos para dar para os pobres era, na verdade, um mito, né? Hoje se tem aí o Lampião, uns interpretam como bandido, criminoso, violento, outros como herói, enfim, rei do cangaço, e fica essa dicotomia que nós não vamos entrar nesse mérito, tá? Uma coisa que a gente não pode esquecer, toda vida que fala de cangaço, é sobre a questão do banditismo social, que é um conceito que é sempre associado ao cangaço, tá? O que é esse banditismo social? É um conceito que fala justamente sobre essa perspectiva de que muitas pessoas, elas são impelidas, elas são empurradas para uma criminalidade devido às condições sociais, certo? Passar que causas... o Canudos, Guerra de Canudos, né, que teve aí também marcada... Gente, quando a gente falar sobre as revoltas da República Oligárquica, da Primeira República, causas em comum sempre vai ser a miséria, a desigualdade social, esses problemas que até hoje assolam o Nordeste, né? Então, pensem sempre nisso, tá? Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, o cangaço, a revolta da vacina, a revolta da chibata, a Guerra do Contestado, que está aí na mesma perspectiva da Guerra de Canudos, tá? Então, causas, miséria, a questão da desigualdade social, as distribuições de terras também serão causas da Guerra de Canudos, que aconteceu no sertão da Bahia, no Arraial de Belo Monte, o Arraial de Canudos. Essa guerra durou mais ou menos 2 anos, né? Foi assim, né? Foram 4 expedições para poder derrotar essa, né? Para poder o exército brasileiro conseguir acabar com Canudos, que já tinha se tornado a 2ª maior cidade da Bahia, liderada por Antônio Conselheiro, e por isso que a gente sempre considera essa perspectiva de ser um movimento messiânico. Por quê? Antônio Conselheiro era um beato, né? Então, um cara extremamente católico, né? Ali muito fervoroso, e trazia essa perspectiva religiosa para a administração ali de Canudos, que começou a incomodar os coronéis e a república, porque era um povoado que estava vivendo assim de maneira muito autônoma, né? Então, havia um discurso também do Conselheiro de críticas duras à república, esta república que começou, enfim, né, trazendo aí uma situação muito conflituosa com a igreja, separando a igreja do Estado, criando um casamento civil, ok? Pode passar, Helder. A Guerra do Contestado, a Guerra do Contestado, que é dessa mesma perspectiva, tá? O Estado brasileiro, no período republicano, faz incursões primeiro contra Canudos, que foi lá no final do século XIX, 1895 a 97, e Contestado foram alguns anos depois, 1912, mais ou menos, a 1916. Então, o que a gente tem? Conflitos causados pela desigualdade social, a má distribuição de terra, a miséria, a pobreza, e os dois liderados por líderes religiosos. Um, Antônio Conselheiro, e o outro, Beato José, a ajudar os universitários, o Beato José Maria, né? Então, esses dois movimentos, eles são movimentos, enfim, né? Duas guerras que são extremamente violentas e dolorosas, né? E você vê o Estado, né? Se erigindo aí contra esses flagelos, esses, enfim, produtos de uma desigualdade social e de uma seca extrema, principalmente aqui no Nordeste, tá? Tem um outro Helder. A revolta da Chibata, que é uma revolta de caráter mais urbano, liderada aí pelo famoso João Cândido, né? Ou Almirante Negro, foi conhecido assim também. Ele lidera essa revolta, né? Porque os marinheiros pretos, os marinheiros negros, eles, apesar de não existir mais escravidão, a revolta da Chibata acontece mais ou menos em 1910, no Rio de Janeiro, eles eram tratados de maneira diferente, de maneira desigual, eles eram açoitados, né, eles recebiam soldos, salários, pagamentos menores do que marinheiros brancos,
enfim, né? Então, a revolta se chama Revolta da Chibata porque era um instrumento utilizado ainda para castigar esses marinheiros negros, pretos, apesar de já serem homens livres, ok? Então, vamos para a questão, Helder. Pronto, vamos lá. Então, agora ficou fácil, né? O primeiro, gente, ocorrido no sertão da Bahia, sob liderança do Beato Cearense, a comunidade por ele organizada foi destruída após ser atacada pela 4ª Expedição Militar, que contava com cerca de 7 mil soldados. Qual é o número que a gente coloca aí? Né? É claro que a gente vai colocar Canudos, né? Número 2. Perfeito, Helder. Se a gente tivesse no vestibular, o que era que a gente ia fazer? Olhar para os itens. Eu tenho certeza que o primeiro parêntese eu preencho com 2. Então, eu ia olhar para os itens e eu já ia marcar a questão correta. Eu já ia para onde? Para o C. Acabou, fechou. Né? Então, é isso, é ganhar tempo. Você não ia mais nem para o resto dos itens, não. Mas, como a gente está fazendo esse treininho, e eu estou correndo aqui para tentar ser rápida e sucinta, já pode ir preenchendo aí, Helder. A gente tem aí o próximo. O cangaço, iniciado no século XIX, esse movimento que durou aí até a década de 40, era formado por homens armados que agiam principalmente no Nordeste brasileiro. Alguns grupos atuavam sob mando de poderosos e outros eram independentes. Detalhe, até mais ou menos finalzinho da década de 20, a gente vai ter esses grupos marcadamente compostos por homens. No entanto, as mulheres, elas entram depois, principalmente depois em que o Lampião carrega com ele a Maria Bonita, né? Então a gente vai ter uma inserção feminina dentro do bando do Lampião. E esse bando do Lampião se tornou assim um terror na década de 30, e o Estado, né, de Getúlio Vargas, enfim, o Estado varguista, ele vai acabar levando aí, ele vai... Eu sou história, não sei se é isso que você está perguntando, tá? Ele vai acabar levando aí essa questão, né, de acabar com o cangaço, né, e em 1938, 28 de julho de 38, o bando de Lampião, né, vai ser vítima de uma emboscada na fazenda Angicos, e eles vão ser, enfim, dizimados, cerca de 11, né, terão suas cabeças, né, cortadas e expostas em uma feira. Falei demais, eu posso continuar, Helder? Opa, Nanda, vamos para a próxima questão, né? Rapidão. Continue, mulher. Fale a noite todinha. Fala. Eu tô aqui aprendendo. Nanda, Cuida-me. Só tem 3 minutos, Nanda. 3 minutinhos para a questão 11. Olha, eu não trabalho sob pressão. Hein? Deixa a mulher, depois que essa peça. Professora, da minha parte, a senhora tem todo o tempo. Eu cedo meu tempo para a senhora. Fique à vontade. Estou aqui anotando, professor. Mas é importante fazer esse controle aí, Márcia. Eu vou usar assim, uns 10 minutos só, né? Tô brincando. Vejam só. Oh, music, easy. Beijo. Massa. Gente, essa questãozinha, né? Questão 2, que a minha questão 2, né? E vai falar sobre um tema, assim, maravilhoso, que era Vargas, tá? A gente vai ter aí uma questão, deixa eu ver aqui, exatamente esse, né? Acho que era Vargas, sim. Vamos só ver aqui direitinho. Atente para o seguinte trecho da música O Bonde de São Januário, do compositor Wilson Batista. Quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Que maravilha! Será que todo mundo sai para trabalhar animado desse jeito, hein? Rapaz, né? Eu acredito que nem todo mundo sai animado desse jeito aqui para pegar o bonde, para pegar o grande circular lotado, 6h30 da manhã, 7 horas para ir trabalhar ou para ir para a escola, a topique, né? Não tem nem perigo. Então, esse samba, e olha, é um samba, gente, é animação em pessoa, né, Ítalo? Veja só, o ônibus da Vitória, pelo amor de Deus. Vejam só, você tem um samba, né? Isso já é uma mensagem importante, tá, gente? Porque qual é a grande perspectiva da era Vargas? O nacionalismo. Então, o nacionalismo, ele acaba dando um lugar de mais, enfim, saliência, de mais
esqueci a palavrinha agora, mas o samba, ele saiu de uma zona periférica no sentido de rechaçada, né, de excluída, digamos assim, para passar a compor uma identidade, fazer parte da identidade do que é ser brasileiro, principalmente na era Vargas. E aí você tem aí uma outra mensagem também na letra, que é a empolgação do trabalhador. O cara vai trabalhar assim, morto de animado, não sei o quê, pega o bonde e tal. Por quê? Porque foi uma outra grande perspectiva do Vargas, da era Vargas, que foi a questão trabalhista. Mas vejam, não se enganem, né? O Vargas, ele fez uma grande, né? Ele deu uma grande importância para as questões trabalhistas. Não é porque ele era um cara bonzinho, né? Porque ele era o pai dos pobres. Na verdade, morava um interesse aí por trás, né? O Vargas, ele entendia que a grande perspectiva, né, que era necessário que o Brasil se tornasse, enfim, ou iniciasse, desse um pontapé inicial para a industrialização, e precisava de uma massa trabalhadora que estivesse trabalhando e que não estivesse de greve, por exemplo. E precisava também, vejam só, na década de 20, foi fundado o Partido Comunista aqui no Brasil, em 1922. As organizações sindicais, que já eram de cunho anarquista, né, passaram também a ter uma grande perspectiva comunista. E aí o Vargas acreditava que aparelhar esses sindicatos, ou seja, que controlar esses sindicatos, poderia, né, dar uma segurada, dar uma rechaçada na evolução aí, no desenvolvimento do comunismo no Brasil. Então, são informações muito importantes, eu espero que vocês estejam anotando tudo, tá? Então, o samba, né, do bonde do São Januário, estou aqui no enunciado da questão, escrito em 1940, teve uma versão anterior na qual o autor versa da seguinte forma: o bonde de São Januário leva mais um sócio otário, só eu não vou trabalhar, né? Então aí dá uma ressignificada no samba, né? Para dar aquela investida nessa perspectiva trabalhista do Vargas. Então, o enunciado diz: esse caso notório de readequação da letra de uma música aos ditames políticos de uma época configura. Item A. Um exemplo, eu vou abaixar aqui um pouquinho para poder ler melhor, tá? Um exemplo de ação dos órgãos de censura e de repressão estabelecidos com a emissão do ato institucional número 5. Pronto, esse é o item que você olha para ele, dá uma risadinha irônica e vai-se embora, passa por ele. Porque o AI-5, gente, é da ditadura militar, então a gente está falando da era Vargas. Esse é o item que você não perde tempo, passa para o B. Um típico ato de controle social desenvolvido no período do governo do Jânio Quadros. Jânio Quadros, gente, vai ser lá na frente, 1940, era Vargas ainda. Jânio Quadros passa curtíssimos 8 meses, de janeiro a agosto de 1961, certo? Não se enganem. Item C, a exemplificação da metodologia de classificação indicativa de músicas e outras manifestações artísticas praticadas pelo Ministério da Justiça após a promulgação da atual Constituição brasileira, né, gente? Esse aí é um item invocado, né, cheio de informações desconectadas e descontextualizadas, tá? Totalmente errado, né? A atual Constituição brasileira, em promulgação dessa atual Constituição, nada a ver, tá? Por fim, a gente tem aí o item D, uma mostra da atuação do Departamento de Imprensa e Propaganda do DIP, criado no Estado Novo, e que atuava censurando as artes e os órgãos de comunicação. Perfeito. Então, Helder, mais 30 segundos, tá? Se liga aí, ó. Era Vargas, de 30 a 45, 1930 a 1945, dividido em 3 períodos. Período provisório, período constitucional e Estado Novo. Período provisório marcado ali por legislações a partir de decreto, ausência de Constituição, foi o período aí do começo das leis trabalhistas, do desenvolvimento de uma justiça eleitoral. A gente vai ter aí uma grande perspectiva de alguns avanços aí, movimentações de grupos de mulheres, tanto que em 1932 a gente tem um decreto
que libera o voto feminino para as mulheres casadas com autorização do boy, né, com autorização do marido. Esse voto feminino, ele é ratificado, confirmado na Constituição de 1934, porém sem necessitar da autorização do marido, mas a mulher tinha que ser alfabetizada. O período constitucional vai de 34 a 37, quando começa o Estado Novo marcado pelo autoritarismo, pela industrialização, pelo nacionalismo, pelo controle dos meios de comunicação e por uma ditadura, tá? Então, meus amores, fiquem aí agora com esses mestres magníficos, aí acho que é o Valdejares, né, agora, enfim, né, eles são todos de vocês, explorem, tirem dúvidas, nós estamos aqui e vamos ficar torcendo por vocês no domingo, eu já tô nervosa. Ô, professora! Vocês não precisam ficar nervosos, não. Vão lá e arrasem, tá? Professora Nanda Mota! Show de bola, olha só. O pessoal que está aqui acompanhando desde o início, ou para quem chegou agora, só para deixar claro, até agora, quais foram as dicas dadas aqui. Iluminismo, escravidão, mercantilismo, movimentos nativistas, movimentos separatistas, né, crise aí do sistema colonial, tá bom? Movimentos sociais na Primeira República, Era Vargas, que é um tema que é figurinha carimbada na UES, e filosofia grega. Olha aí. E agora, moçada, eu vou mandar até rufar os tambores aqui, porque eis aqui o grande, o super, o hiper professor Valdejares. Professor Valdejares, professor de História. Aí acho que da metade de Fortaleza, né, PA? Professor com experiência fenomenal. Vai agora abrilhantar aqui, vai dar dicas para vocês, viu, pessoal? Vamos lá, professor Valdejares. Bota pra torar! Fala, meu Deus, Helder, tu arruma esse negócio onde, macho? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olá, bebê. Olá, você. Alô, Calcaia. Salve, salve, beberes. Boa noite a todos. Professor Helder, deixa eu dar aqui um salve geral. Eu anotei aqui para não esquecer ninguém. São 8 escolas. Vamos começar pela sequência da semana. Salve, salve, Provecto, Pontes, Master, concursos militares, Lucê, Deoclésio Ferro, Cean, Dom Quintino, 21 Educar. Olha aí, macho. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês, queridos. Pessoas simpáticas, graciosas, maravilhosas, seres do bem, da luz, da paz. Ah, como é bom estar com vocês mais uma vez. Bebês. Boa noite, boa noite. Diga, professora. Rapaz, me diga uma coisa, que tempo é que você dorme, hein? Porque você dá aula nessas escolas tudinho aí, eu não acredito, não. Professora, dormir é para os fracos, professora. Temos muita coisa para fazer de madrugada, professora. Professora Nanda, eu fico me perguntando, não é nem que horas ele dorme, não, é que horas é que ele fica com a esposa dele. Essa é que é a minha preocupação. Então ele não dorme. Fique tranquilo, professor PA, porque a assistência é garantida, professor. 24 horas por dia. Nobres colegas, lembrem que temos menores de idade, então eu duvido que alguém tivesse feito menção a esse tipo de comentário antes de eu chegar por aqui. Só porque eu sou preto, volto na periferia, eu sou discriminado. É complicado, meu irmão. Aí, mente! Eu sou o último lugar de todas as enquetes que eu trabalho. Toda escola que eu trabalho, eu sou o último lugar da enquete. Tem escola que já me dá traço. Aí eu chegar aqui num aulão desse, só pessoas brancas, de classe social privilegiada, eu aqui preto, morando aqui no Jardim Castelão, vê o cara dizer para mim que eu não dou assistência. Pelo amor de Deus, PA! Assim, professor Valdejares, o senhor conseguiu... Professor Valdejares, o senhor conseguiu resolver aquele problema da sua Tucson? Foi, pessoal, a Tucson passou por cima da minha bicicleta, pessoal. Foi complicado, pessoal. Ah, meu Deus. Eu tô vendo aqui só os não passando, só as criaturas que Deus pôs no mundo, pessoal. Que Deus dê guia esse povo
no dia 6 de dezembro. Deus ilumine. Muito bem, meus amores, boa noite, boa noite, boa noite. Professora Nanda, anotei tudo aqui, professor. Tive uma duvidazinha aqui de revolta, aprendi, foi hoje. Obrigado, professora. Valeu, já foi embora, Nanda. Ô, mulher para ganhar dinheiro, meu Deus do céu. Tô aqui, meu chapa, tô aqui. Ainda bem que eu não falei mal da senhora, professora, pelo eu vou amor de assistir Deus. aqui a sua aula, porque você é um mito, mas é um mito de verdade, viu? Ô, professora, não precisa ofender, não. Professora, nós estamos na paz aqui. As chamadas revoluções burguesas. Professora, revolução burguesa é um conceito que nós temos que ter em mente no sentido de que a UES ama, adora de paixão, rola no chão abraçado, dorme de conchinha com revoluções burguesas. Por quê? Porque a transformação do antigo regime, que o PA falava agora há pouco para vocês, mercantilismo, absolutismo, sociedade estamental, heranças feudais, para o que nós chamamos hoje de sociedade contemporânea, liberal burguesa. Essas revoluções burguesas são frutos, são consequências de um pensamento baseado nas ideias iluministas e liberais do século XVIII, o vulgo século das luzes. Mas é bom dizer que antes mesmo do iluminismo ser formatado como movimento teórico no século XVIII, nós já podemos mencionar uma revolução burguesa, que foi a Revolução Inglesa. Mas deixe-me fazer a questão junto com os nossos queridos, simpáticos, agradáveis, animadésimos alunos do nosso Humanas Sem Fronteiras. As chamadas revoluções burguesas representaram a superação do antigo regime e o surgimento da sociedade contemporânea. Sobre as revoluções burguesas, analise as afirmativas abaixo. Ei, Camelão! Presta atenção que não tem item Enem desse jeito, com a afirmativa. Fica ligado, papangu da Zureia. Não tem item Enem que pede para você analisar a afirmativa. Isso é típico da UES. Vamos trabalhar com calma, vamos com calma. Ah, Milena Leite, a ideia é essa, é para que o sangue não coale. A Revolução Inglesa, em sua segunda fase, chamada de Gloriosa, implantou a primeira monarquia parlamentar da história, guiada pela máxima, o rei reina, mas não governa. Pessoal, típico da UES, você tem várias informações aí juntas e pode se confundir. Revolução Inglesa, século XVII, duas fases. Revolução Puritana, primeiro momento, mais radical, tivemos uma guerra civil, a deposição do rei Carlos I e, consequentemente, a sua decapitação. É proclamada uma república, a Inglaterra passa a ser governada por uma aliança entre puritanos, burgueses, obviamente, e a nobreza capitalista, a chamada gentry. Então, o que é que vai acontecer? Na primeira fase da Revolução Inglesa, nós tivemos uma república, que na verdade era uma ditadura. Oliver Cromwell, comandante das tropas rebeldes, vencedor da Guerra Civil, se proclamou Lorde Protetor da República e, consequentemente, vimos o surgimento de uma ditadura disfarçada de república. PA falou sobre a necessidade de acumulação primitiva de capital para a Revolução Industrial. Isso acontece na Revolução Puritana. O ato de navegação garante que a Inglaterra tenha monopólio comercial sobre o transporte das suas cargas entre as colônias e a metrópole. Muito bem. Então, esse é o primeiro momento da Revolução Inglesa, a Revolução Puritana, que foi superado após a morte de Cromwell. Durante uma curta passagem, a monarquia voltou à Inglaterra com a sua característica absolutista, só que não, né? Não dava mais para voltar ao absolutismo. Imagine aí, Pikachu da Azureia, se você um dia experimentasse dirigir um carro com direção elétrica, como, por exemplo, que o professor Helder anda aí pela cidade. Você nunca mais vai querer dirigir um carro sem direção hidráulica. Foi mais ou menos o que passou. Professor Helder, o senhor anda de Tux ou o senhor anda de Mitsubishi? Eu sempre confundo, professor Helder. Mercedes, professor, a Mercedes, inclusive com chofé e trocador. É muito gozado, professor Helder. É uma modéstia, é uma modéstia. Numa segunda-feira de noite, o cabo aqui está comprando a metade da Itaitinga, porque já tem a outra metade, dizer que anda de busão. Muito bem, pessoal. A segunda fase da Revolução Inglesa é exatamente a Revolução Gloriosa,
que derrubou o rei Jaime II e proclamou o que nós podemos chamar de monarquia parlamentarista. Essa conversa todinha é só para dizer que a frase 1 está certa. Uma monarquia parlamentarista, por quê? Porque o sucessor de Jaime II, Guilherme de Orange, aceitou o papel de laranja. Olha aí, macho, Guilherme de Orange, laranja. Não foi trocadilho, é um fato. Ele aceitou ser rei sem governar. A frase 1 está certa. Olha a dica para o S. Beiço de sacola. A frase 1 está certa, pode ser a letra A de avião, pode ser a letra B de bola, pode ser a letra D de doida, mas não pode ser a C de sexo. A C de sexo já está fora da parada. Vamos à frase 2. A Revolução Americana, ou independência dos Estados Unidos, foi inspirada em ideias iluministas e aplicou pela primeira vez a tripartição de poderes e a centralização administrativa. De novo, uma série de informações e apenas a última está errada. Isso mesmo, fica ligado, Pikachu. Se você marcou a frase 2 como sendo certa, você errola. Isso é uma vergonha. Mas por que você errou? Pergunta o nosso amigo Papangu da Zureia. A resposta é simples, Papangu. Porque todos os princípios iluministas presentes na Revolução Americana, cá entre nós, viu? Em off. Desliga aí, Helder, esse microfone. Deixa eu dizer aqui só para o pessoal que está ligado. Eu, particularmente, não concordo em chamar a independência americana de uma revolução. Porque revolução transforma, porque revolução rompe, porque revolução dá início a uma nova etapa. E os americanos basicamente lutaram para manter o seu status quo. Eu ouvi essa palavra, Helder, ontem de noite, na apuração das eleições. Aí eu fiquei, mas onde é que eu posso usar essa palavra? Encontrei, status quo. Os americanos, que o incauto lá da Caucaia, lá do Planalto Caucaia, chama de status quo. Entendeu, professor? Mas é status quo. O que aconteceu? Os americanos fizeram uma guerra com a sua ex-metrópole para manter o seu liberalismo, para manter a ideia da não interferência do Estado na economia. A independência dos Estados Unidos é um movimento liberal que surge como resposta a uma tentativa inglesa de impor o monopólio comercial e uma interferência do Estado na economia. Então, até aí está beleza. A Declaração de Independência dos Estados Unidos, aprovada em 4 de julho de 1776, fez surgir o primeiro Estado liberal da história ao pé da letra. Por quê? Porque você vai ter o princípio da tripartição de poderes colocado em prática durante a Revolução Americana, durante a Constituição de 1787. Então, o que é que está errado? Pergunta o aperreado. E eu respondo, o federalismo. A Constituição norte-americana criou o federalismo para impedir a centralização típica do absolutismo. Portanto, olhe bem, preste atenção. Domingo na UES, a prova começa às 9 da manhã para acabar 1 da tarde. Tu tá com pressa para fazer o quê? Tu tá com pressa para assistir o Faustão quando chegar em casa, a Dança dos Famosos, né? Meu irmão, te acalma, te controla. Tu tem 4 horas. Leia a afirmativa inteira. A Revolução Americana foi uma das revoluções burguesas, exatamente, Lívia Gabriele, colocou em prática o que nós podemos chamar de princípios liberais. Lívia Gabriele, tá aqui para você se divertir, Tem gente que fala, professor, que isso aqui é cenário, sabe? Mas não, tá aqui o livro, olha aqui, A Era das Revoluções. Eric Hobsbawm, o maior nome do... Adoro! Bebê, tem gente que fala que assiste isso aqui, professor, é cenário, sabe? É montagem. Liana Fortaleza. Que beleza, né, Liana? Exatamente. Vamos lá. Até onde... É o quê, macho? Até os que ainda não foram inscritos. Gabriel, você é muito gozado. Pessoal, o federalismo é levado tão a sério pelos norte-americanos que a confusão da eleição que nós tivemos agora aí foi exatamente por causa disso. Os estados têm autonomia administrativa desde que não fira a Constituição. Esse foi o princípio estabelecido pela Constituição deles para evitar que uma pessoa centralizasse o poder. Mas você colocou o Ítalo em primeiro lugar da enquete, né, Lívia? Eu estou sabendo, você deu 0 para mim. Eu sou o último colocado, deixa quieto, tá tudo bem. Olha aí, Felizmino, lá do Conjunto Ceará, Valbeira, amor, fique lá, mas faça o seguinte, tente escapar da descarga, pelo amor de Deus.
Frase 3, olha aí. A1 tá certa, a 2 tá errada. Se a 2 tá errada, não é a letra A de amor e nem a letra B de balde. Ai, o balde tá errado! Só pode ser a letra D de doida, D de dado, D de diabo, é isso. A Revolução Francesa consagrou o princípio da isonomia a partir da declaração de perfeito. Professor Helder, isonomia. PA, você que é bom de química aí, PA, salva nós. O que é iso em química, PA? Ave Maria, o que é que significa? Não, me perturbe não, que eu sou bom em história, mas em química, me ajuda, Helder. Bota aí um negócio na internet, procura, ajuda, vai. Me engana que eu gosto, PA. Igual, Sabrina with love. Ai, meu Deus. Igual, semelhante, equivalente, professor. Olha aí, a aulete dele, professora Nanda, a aulete dele, professora Nanda. Cuida, menino. Quando eu cheguei aqui, tinha 85, só tem 80. O povo parece que não está gostando de mim, não, pessoal. Meus amores, é o seguinte: isonomia é igualdade perante a lei. É um princípio consagrado pela Revolução Francesa e trazido para a nossa sociedade liberal burguesa. Agora, claro, o professor Ítalo vai citar aí Hannah Arendt para dizer que esse igual não é tão igual assim. Rapaz, se eu tivesse metade da capacidade acadêmica do professor Ítalo Colares, eu, sinceramente, eu estava dando aula na Sorbonne. E estava dando mesmo, não estava vendendo, não. É impressionante, é inacreditável, meu irmão. O professor Ítalo é o cearense que melhor usa esse espaço encefálico, sabe? É um negócio inacreditável. Muito bem, meus amores, então veja bem. As frases 1 e 3 são certas, a frase 2 está errada por causa de uma palavra. Falando sério, se ligue, leia com calma o enunciado, leia com calma as afirmativas. Uma palavra pode jogar toda a caçada no mato. Tenha calma, se controle, se segura. Muito bem. Então, meus amores, a sociedade liberal burguesa surge exatamente com esses 3 movimentos revolucionários. Revolução Inglesa, século XVII, Independência Americana, Revolução Francesa. Agora, veja, isso não quer dizer que essa sociedade liberal burguesa, apesar de hegemônica, seja monopolizadora. Nós sabemos que há ideologias que buscam superar essa tendência, que buscam questionar e até mesmo derrotar essa tendência. Quer ver um exemplo? A teoria socialista, em especial o socialismo marxista, é uma proposta de superação da ordem liberal burguesa criada por essas revoluções. O nosso grande, inigualável, insuperável Eric Hobsbawm diz uma frase muito legal, que os burgueses se acomodaram e a partir daí tiveram que ser contestados. Agora, essa contestação ao movimento liberal burguês também vai acontecer no século XX, principalmente no período entre guerras. E aí, professor Ítalo Colares, o nosso padawan preferido, qual é a ideia que eu quero que a gente discuta agora aqui, rapidez? Tem gente por aí, professor, que diz que o nazifascismo, os regimes totalitários do entre guerras, já é mestre Jedi. Olha aí, já é mestre Yoda, vala-me Deus. Lívia Gabriele, pessoal, sua fã número 1, lá do Deoclésio Ferro, diretamente da Calcaia para o mundo. Muito bem. O que interessa, professor Helder, é diga para esses padawans por que o nazifascismo não é um movimento de esquerda, apesar do nazismo ser oficialmente nacional-socialismo dos trabalhadores alemães. Pois é, grande mestre Valdejares, infelizmente surgiu essa comédia aí, né, de dizer que o nazifascismo, o nazismo, ele é de esquerda, né, enquanto, na verdade, ele não é de esquerda, galera. Só lembrando desse pequeno detalhe, tá certo? Quando se fala sobre essa questão do nazismo, a gente pode trazer aí 2 grandes nomes. O filósofo italiano Umberto Eco, onde ele vai trazer a compreensão de que o nazismo é de direita e usa de políticas de direita, tá certo? Principalmente quando se fala em relação ao controle, ao processo de, não controle, mas o processo de parceria que vai ter com a indústria cultural, com os meios de comunicação de massa, com a relação, né, do populismo, com a relação ali da caminhada, do controle da classe dominante. Então, tudo isso vai ser atrelado aí ao pensamento do Umberto Eco. E aí, trazer o pensamento, usar o Umberto Eco, Valdejares, para fundamentar que o nazismo ele é de direita e não de esquerda,
digamos assim, alguns vão salientar o quê? Ah, mas o Humberto Eco, ele é contrário ao regime nazista, então é claro que ele vai dizer que é de esquerda. Tudo bem, não tem problema. Então aí eu lembro vocês a um cara chamado Ludwig von Mises, né? O grande nome do neoliberalismo, tá certo? O cara que vai trazer aí a construção... Não fale desse nome perto de mim! A construção, né, maluca da chamada escola austríaca, né, na sua obra O Livre Mercado dos Seus Inimigos, onde ele vai trazer a ideia de que existia na época da Alemanha, antes pré-Hitler, né, duas compreensões a partir do posicionamento político pautado em Hegel, né, que é um filósofo alemão idealista. E aí você vai ter a direita hegeliana e a esquerda hegeliana. E os nazistas, segundo o Ludwig von Mises, né, que é um grande pensador, quer dizer, para alguns, tá certo? Ele é um grande pensador do regime liberal. Ele vai dizer que a direita, né, que o nazismo veio justamente dessa direita hegeliana. Tá? Onde é que você encontra isso, jovem Padawan? Na obra O Livre Mercado e Seus Inimigos. Então, assim, entenda aí que a gente está trazendo dois conceitos, dois grandes pensadores, o pensador Humberto Eco e o pensador Mises, né? De dois contextos, de duas vertentes diferentes para afirmar a mesma coisa. O regime nazista, ele é de direita, né? Filosoficamente, ele é pautado, segundo Mises, segundo outros grandes pensadores, ele é pautado justamente dessa ideia, ele surge dessa direita hegeliana, né? Que é a direita, que é o pensador idealista alemão, que vai trabalhar as construções ali do que a gente vai conhecer mais lá na frente como nazismo, tá certo? Valdejares, e aí, o que é que a gente pode salientar mais sobre essa questão, hein? Professor, basicamente o que a gente precisa imaginar é o seguinte, nós não podemos imaginar, isso para mim é básico, que todo capitalismo seja liberal e que todo socialismo seja marxista. Nós temos entre esses espectros uma série de nuances que precisam ser levadas em conta. Se o regime nazi-fascista preserva a ideia de propriedade, preserva a ideia do lucro, trabalha para que haja uma atenuação das lutas de classe, ele não pode ser visto como movimento de esquerda. Né? É de uma obviedade gritante. Até porque esses princípios são os princípios defendidos por essas revoluções burguesas. E o fato de, tanto na Itália como na Alemanha, a burguesia se apaixonar, se abraçar, se agarrar com essas ideias, faz nós percebermos que era melhor uma ideologia totalitária intervencionista de direita que preservasse a propriedade e os bens particulares, que se aventurar no lance de esquerda que iria acontecer toda essa parada. Ok, meus amigos, professor Ítalo, muito obrigado pela sua colaboração, a sua capacidade enciclopédica de citar nomes, autores e livros, a lá Hobsbawm. Eu fico encabulado em ver essa participação. Tive agora há pouco, quando eu cheguei, que eu estava vendendo meu saber, me acular, professor, porque infelizmente eu sou uma pessoa pobre que mora na periferia. Quando eu cheguei em casa, eu estava sujo igual um preto, tive que tomar banho, botar essa roupinha limpinha aqui de marca, para estar perto de vocês. Marca assim, né? Comprada na feira ali da João Avelino. Mas o fato é, quando eu chego aqui e vejo o PA dando um show para falar de movimento nativista separatista, ainda dá um tapinha em mercantilismo. Veja a professora Nanda com essa sua capacidade de, além de ser de uma competência inquestionável, de uma simpatia inenarrável. E chego para eu, humildemente, falar de um tema desse, eu fico até encabulado. Eu peço ao meu amigo Ítalo para me ajudar, o Ítalo bota a gente lá para cima. Muito obrigado, Wilton. Eu dou um abraço a todos, eu fico muito feliz em estar por aqui. Vou ficar aqui só ouvindo, só acompanhando e anotando essas feras, porque só tem fera. Tem gente aí que está perguntando que hora acaba. Da minha parte, pode ir até amanhã que eu estou aqui. A gente vai até 9h20, professor, no máximo, estourando. Ainda tem mais umas 3 dicas aqui, só para recapitular aqui para o pessoal que chegou há pouco tempo. Até agora, quais foram os assuntos, as dicas, né, as apostas dos professores para a prova da UES
2020.2, agora de domingo. A gente falou sobre iluminismo, falamos sobre escravidão no Brasil, falamos sobre Era Vargas, falamos sobre filosofia grega, pessoal. Falamos sobre revoluções burguesas aqui, ainda saiu um pouquinho aqui de nazifascismo. Falamos sobre movimentos nativistas e separatistas, falamos sobre mercantilismo e falamos sobre os movimentos sociais na Primeira República. Então, esses temas são os temas aqui que os professores, né, estão aqui apostando para esse vestibular da UES. E agora, a gente vai com uma dica de história do Ceará, que não poderia faltar, pessoal. E assim, dois temas que são muito importantes, que é interessante que você, caro aluno, saiba, né, pelo menos aqueles pontos essenciais. Seria Ceará colonial, muito importante, Ceará na Era Vargas, muito importante, e eu diria que Ceará no período da ditadura militar. Essa questão que a gente vai falar agora, a gente vai revisar um pouquinho sobre a economia colonial cearense. E assim, gente, devido ao horário, a gente vai ser bem objetivo mesmo, ou seja, o que é que você tem que lembrar quando o assunto é economia colonial cearense. Então vamos lá, olha aí a questão, só para poder chamar o tema. Meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro lá no Piauí, cantiga popular nordestina. A quadra nos remete à atividade específica do criatório no Nordeste. Referindo-se a essa atividade econômica, não é correto afirmar que... Então, assim, olha só, questão típica da UES, né? Não é correto, exceto, né? Ou seja, esse tipo de modalidade de questão você tem que ficar sempre atento, porque é muito diferente do modelo Enem. Primeira coisa que você tem que saber, pessoal, você tem que saber que quando se fala em economia colonial cearense, nós temos, evidentemente, algumas atividades que se destacaram. Eu vou passando aqui o slide, mas eu não vou me prender ao slide, viu, pessoal? Só para deixar claro. Esses slides vocês podem baixar, já coloquei acho que umas 5 vezes o link aí, baixem esse material porque é importante para você dar aquela revisadinha depois, tá bom? Então vamos começar aqui por uma atividade que foi crucial, a nossa primeira atividade econômica cearense, é claro, vamos falar de pecuária. E aí o que é que você, caríssimo aluno, tem que saber quando o assunto é pecuária cearense? Você tem que saber que a pecuária ajudava na alimentação, você tem que saber que a pecuária ela ajudou na ocupação do interior cearense, você tem que saber que a pecuária ela era uma atividade econômica secundária, né, pessoal? Importante ressaltar isso daí, porque nesse mesmo contexto histórico do século XVII, é importante salientar que essa pecuária ela era secundária à economia açucareira, não de fato aqui no Ceará, porque não era um forte, mas no Nordeste brasileiro, E tem que também lembrar que a pecuária aqui no Ceará, ela ajudou na formação de povoados e vilas. E vários elementos, viu, caríssimos alunos, incentivaram a pecuária. Eu vou listar aqui aqueles mais importantes. Os mais importantes. Primeiro, o fato de nós termos aqui abundantes pastagens, eu numeraria como aí um incentivo enorme, o caráter salino do solo aqui no Ceará, a facilidade de aquisição de sesmarias, que era muito fácil também, o pouco capital para se montar uma fazenda criatória de gado. O pouco capital era outra coisa que estimulava a pecuária. Outra coisa que é importante, o gado, né, gente? O gado, ele se autotransportava. Aliás, segundo Ayrton de Farias, o gado era mercadoria, era transporte, ele era frete, né? E aí, olha, os alunos que procuram um bom livro de história do Ceará, eu indico aqui o livro do nosso grande amigo, professor Ayrton de Farias, olha aí o professor Valdejares segurando um também. Agora, se você, meu caro, quer curso online de História do Ceará, tem um curso do professor Valdejares, ele tem um curso... Rico! Um curso completo de História do Ceará, 10 aulas... Da graça de Deus, da graça de Deus. Olha aí. Então, pessoal, livros, eu indico Ayrton de Farias, acho que os mestres aqui também assinam embaixo, porque o livro é muito bom, tá bom? Gente,
Outra coisa que é muito importante a gente falar sobre a pecuária, sobre a mão de obra, né? Qual a mão de obra? Desculpa interromper, professor. Um minuto de silêncio, professor. Clarice Assis acabou de acordar. Sente aí, professor. Peraí, o pessoal já tá dormindo, eu não acredito, não. Eu tenho um botãozinho aqui, viu, Valdejares? Quando os meus alunos estão dormindo na hora da aula, né, de manhã, esse botãozinho tá aperto aqui, ó. Acorda, negada! Professor Valdejares, todo mundo acorda na minha aula. Não tenho nem dúvida, professor. Todo mundo acordado de manhã cedo com a aula. É só pro aluno. O aluno não pode dormir não, porque a prova da USG é domingo agora. Gente, 9 horas da manhã, 9 da madrugada. Cuidado com o que você vai fazer dia de sábado de noite. Pronto, vai, é verdade. Adoro! Gente, sobre mão de obra na pecuária, vamos lá, olha, mão de obra na pecuária. Como é que a gente pode caracterizar essa mão de obra? A gente pode caracterizá-la como uma mão de obra livre, de brancos, pobres, mulatos, caboclos, negros, indígenas. Olha só, olha tudo que eu falei. Brancos, pobres, né? Negros, indígenas, caboclos. Essa era a mão de obra. É importante ressaltar que, embora a gente tenha por aí algumas apostilas que falam, não se utilizou a mão de obra escrava. De fato, a mão de obra escrava não era o forte. Porém, nós não podemos dizer que não utilizou a mão de obra escrava. Essa é uma observação que o material, as pesquisas que estão saindo, que saíram há pouco tempo sobre esse assunto, revelam que há registros de negros escravos trabalhando na pecuária. Agora, esse número, pessoal, é um número pequeno. Agora, é importante que você saiba, né, os fatores que dificultaram o uso do negro, tá bom? Na mão de obra. Ó, o professor Valdejares já está com a monografia dele ali, né? É de graduação, professor, de pós, de mestrado, doutorado, de graduação? É graduação mesmo, professor, é graduação mesmo. Olha aí. Mas eles trabalham sobre esse tema, professor. Quem quiser está tentando fazer disso aqui um livro, mas tá difícil. Show de bola. Então, se tiver um patrocinador, se tiver um sugar daddy aí, eu tô aceitando. Qual é o tema, Valdejares? Qual é o tema? Braços Negros, colonialismo e escravidão negra nas oficinas de carne do Aracati do século XVIII, 1720 e 1794. Pronto, meu amigo. Olha só, estamos aqui diante de uma autoridade no assunto, né? Eu tô precisando do sugar daddy, mano. Pessoal, olha só, quais os fatores a gente pode apontar aqui que dificultam o uso do negro na mão de obra aqui na pecuária cearense? Primeiro, os altos preços, né, gente, do africano. Isso aqui é algo que você não pode esquecer. Era caro um escravo africano. A falta de recursos, né, desses fazendeiros. É importante ressaltar que não havia, de forma geral, muitos recursos. E, é claro, a pecuária, ela exigia, pela sua própria natureza, poucos trabalhadores. Então, tenha cuidado ao afirmar de que não se utilizava a mão de obra, né, do negro africano na pecuária. Não é bem assim. Se utilizava, mas, de fato, era um número pequeno. Então, essa é uma observação que a gente não pode esquecer. Eu gostaria de, rapidamente, falar um pouquinho de charqueadas também, viu, pessoal? Porque as charqueadas, elas se desenvolvem a partir da segunda metade do século XVIII. E aí, você sabe que a charqueada, que é a produção da carne do sol, da carne de charque, ela foi uma espécie de solução, eu diria, para driblar o prejuízo dos fazendeiros, principalmente aqueles que iam vender sua boiada em locais muito distantes. O gado, pessoal, ele emagrecia. Quanto mais o gado percorria, mais magro o gado ficava. E, evidentemente, que isso era um prejuízo. E aí, pessoal, é importante salientar que vários problemas existiam quando ia se vender o gado muito longe, ou seja, em outras capitanias, principalmente Pernambuco ou então Bahia, tá certo? Quais eram os problemas? Primeiro, né, a violência, né, do trajeto, os assaltos constantes, eu diria que os ataques de animais selvagens, o fato do gado realmente não resistir, o gado via morrer, tudo isso daí, pessoal, era problema. E as charqueadas
elas surgiram para driblar esses problemas. Por quê? Porque no lugar do fazendeiro mandar o gado vivo para o local de venda, ele já mandava a carne ali de charque, né, a carne já processada, ela prontinha. E isso, evidentemente, né, reduzia muito do prejuízo. É claro que o que era mais caro? Comprar carne fresca ou a carne de charque? Evidentemente que a carne fresca, né, a carne do boi abatido na hora, era uma carne muito mais cara. Enfim, pessoal, é muito importante que vocês saibam que o Ceará, ele apresentava características excelentes para a produção de carne de charque. Eu enumeraria aqui para vocês os ventos constantes, a baixa umidade relativa do ar, o sal em abundância, estamos no Ceará, a condição, pessoal, para se montar uma oficina de carne de charque, é importante ressaltar, não necessitava de muito capital para isso. Então, era um investimento barato. E outra coisa, a charqueada, a oficina de carne de charque, ela não exigia conhecimentos técnicos, muitos conhecimentos técnicos. Então, aqui no Ceará, nós tínhamos aí, gente, né, tudo que facilitaria a construção das charqueadas. Quais os principais centros que se desenvolveram essas charqueadas? Isso aqui também é muito importante. Já houve questão da UES perguntando isso, viu, pessoal, no passado. Então, fiquem ligados. Bora começar pelo Aracati, não é isso, professor Valdejares? O Aracati é a grande referência quando se fala em carne de charque. Acaraú, Sobral, Granja, Camusim, ou seja, são alguns desses exemplos. No caso do Aracati, é muito importante salientar que o Aracati ele se transformou aí num núcleo econômico importantíssimo dentro do Ceará, em virtude da carne de charque. Eu destacaria também, pessoal, Icó, né, Acaraú, como eu já falei, e, evidentemente, Sobral. Ô, professor Helder, quando é que essa economia entra em decadência? Amiguinho, essa economia ela entra em decadência no período de seca. Por quê? Por que seca? Porque a seca mata a matéria-prima dessa atividade, mata o gado. Sem gado, não tem como você praticar pecuária, não tem como você fazer aí a carne de charque. Então, pessoal, a economia, né, da pecuária, a economia das charqueadas, de uma forma bem específica, entram em decadência justamente devido às secas. Eu vou destacar aqui a seca de 1777 até 1780, então finalzinho ali do século XVIII, e, evidentemente, a de 1790 e 1793, também no mesmo período. Isso daí, pessoal, realmente leva a economia à decadência. Por fim, uma última dica, cotonicultura. Não posso aqui deixar de falar do algodão. O algodão que acabou ganhando projeção devido a influências internacionais. Você sabe muito bem que os Estados Unidos eram um dos maiores produtores e teve um determinado momento da sua história que os Estados Unidos, ele diminuiu muito a produção. Eu vou destacar dois momentos. A independência dos Estados Unidos e a Guerra Civil. E é nesse momento que o Ceará se projeta, tá certo? E o algodão, ele rompe o exclusivismo aí, gente, né, pastoril. Eu digo até assim, o algodão ele vem substituir, o algodão ele foi essa economia que veio suprir. E o algodão também foi a atividade que colocou Fortaleza, exatamente, Lívia Gabriele, exatamente, o algodão... olha aí, o algodão colocou justamente Fortaleza como centro econômico. Isso é muito importante, viu, pessoal? Então tá aqui, olha, não me prendi aqui ao slide, mas eu coloquei o slide, depois vocês baixem ele, leiam todas as informações que foi colocado aqui, porque isso aí dá uma boa revisão. E por fim, qual seria a resposta correta aqui, pessoal? Né? Olha só, eu apertei, foi aqui já, né, de uma vez, já apareceu, foi a resposta, não deu tempo nem a gente filosofar na questão. Mas você acompanhou, não foi, bichinho? Foi, meu amigo, foi, aqui foi o impulso. Foi um fator fundamental de penetração e ocupação do interior brasileiro. Olha aí, pessoal, o que, né, a pecuária, ela de fato ajudou. Item D. Professor, mas há uma questão muito simples. Pessoal, é o que eu tenho dito para todos os meus alunos. A prova da UES primeira fase é uma prova simples.
tranquilidade, calma. Como os professores falaram, leiam com calma a questão. Não se afobe, né? Como diz o cearense. Vá com calma, porque são questões simples, viu, gente? Então, aqui fica o item D de doido. Beleza, gente? Olha aí. Pessoal, nós temos mais 2 dicas aqui. Uma do professor Ítalo e temos outra aqui do professor PA. Vamos começar com quem? Pode ser comigo, sem problema. Pode ser, PA? Pois então... Pode sim. Enquanto você vai se preparando, eu vou procurando aqui o seu slide. Ok. Gente, boa noite, né? Para você que está aí com a gente acompanhando a live desde o começo, né? Que bom que você está aí com a gente, sinal de que você está dedicado, sinal que você está motivado para alcançar esse objetivo, que é a sua aprovação na Universidade Estadual do Ceará. Saudar aqui meu grande amigo professor Valdejales, companheiro de lutas, companheiro de escolas. Te amo, meu PPP. Então, nós vamos hoje passar mais 2 dicas. Mais 2 dicas. Uma dica sobre história do Brasil e mais uma outra sobre história geral. A minha primeira dica, bem rápido, ela fala sobre o coronelismo. A professora Nanda falou sobre as revoltas do período da Primeira República. E eu tenho que... Falou de Primeira República, falou de República Velha, 1889 a 1930, eu tenho que lembrar de coronelismo. E aí eu tenho que pensar, primeiro, na estrutura da montagem do coronelismo. Onde é que esse termo coronelismo ele surge? Aí eu vou me remontar ao século XIX, ao período regencial, à formação da Guarda Nacional, e a estrutura que era por parte da elite, que tinha poder econômico, tinha poder político, comandar a Guarda Nacional, para assegurar os seus interesses econômicos e políticos à frente de uma força armada efetiva para garantir o combate às revoltas sociais, para assegurar a paz, para assegurar a harmonia. Com a proclamação da República, ou até mesmo antes, ao final da Guerra do Paraguai, a Guarda Nacional ela vai começar a ser incorporada diretamente ao Exército Brasileiro, à estrutura das Forças Armadas. E aquele título, aquela patente militar que existia, ela deixou de realmente se colocar no comando de tropas, mas passou a existir quando eu me refiro a um líder político local. E durante o período da República Velha, ou seja, a partir da proclamação da República, em especial durante a República das Oligarquias, o coronelismo se consolidou, marcado diretamente, olha só, olha a dica, por 5 características. Nepotismo, emprego de parentes em cargos públicos, a estrutura aí do mandonismo, ou seja, o coronel, o dono da terra, ele tinha jagunços, capangas, pistoleiros que asseguravam por meio da força a sua vontade. Existia o clientelismo, que era aquela política de apadrinhamento entre os coronéis ou entre os coronéis e os seus agregados. Política essa que sempre era lembrada durante o período eleitoral, quando o coronel procurava os seus aliados para se eleger ou eleger algum dos membros da sua família. E, é claro, o voto de cabresto e o curral eleitoral. Essas 2 expressões, elas fazem alusão efetivamente a quê? A que na área onde o coronel exercia o seu poder, quem ali vivia seguia suas orientações, ou por bem ou por mal. Então, quer dizer que ali ele tinha o seu curral. E dentro do seu curral, o que é que se queria? Garantir a hegemonia de uma mesma família, de uma mesma oligarquia, de um mesmo grupo. E isso fica extremamente presente com o voto de cabresto. Fazendo gancho com o que o meu amigo Helder falou, é importante você lembrar, na história do Brasil, a alternância lá da estrutura da política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, e na história do Ceará, lembrar diretamente da oligarquia Scioli, 1896 a 1912. Lembrando que o Scioli ele sai dentro de uma tentativa de quebra da política do café com leite, que foi a política das salvações. Então, a minha primeira dica é sobre o coronelismo. A minha segunda dica é sobre um fenômeno extremamente importante, para mim um dos mais importantes da história da Idade Contemporânea, que é o imperialismo ou neocolonialismo. Quando eu tenho no mundo a segunda revolução industrial, eu tenho as nações da Europa se industrializando e disputando entre si o quê? Disputando entre si mercado consumidor, matérias-primas,
mão de obra barata e locais para investir, desenvolver e explorar. Nesse contexto, nós devemos colocar aí como o quê? Como 4 nações líderes desse processo. A Inglaterra, a Alemanha, a França e, por que não diretamente colocar fora desse contexto uma nação que vinha crescendo por fora na América, que era os Estados Unidos da América. Já que se você estuda, você percebe que existe um capítulo ou uma temática nas apostilas, nos livros, que é os Estados Unidos no século XIX. E é o momento em que os Estados Unidos estão despontando para tentar, a partir da Primeira Guerra Mundial, disputar a mercado consumidor, tecnologia, áreas de influência com quem? Com as nações europeias. Para finalizar a minha dica, é importante que você perceba que essas nações que vão se colocar hegemônicas sobre outros territórios, no caso a África, a Ásia, elas vão se utilizar de um discurso que leva como temática a ideia da missão civilizatória, de que o europeu tem o fardo, tem o dever de levar o progresso, de levar a ciência, de levar o desenvolvimento efetivo aos lugares mais atrasados do mundo. E dentro disso, se utiliza como argumentação a ideia da ciência, a ideia da cor da pele, a ideia da religião, a ideia da tecnologia. Então, de base, você tem que entender onde é que o imperialismo aconteceu, você tem que entender quais eram os objetivos, você tem que lembrar quem eram as nações e, principalmente, cuidado com as comparações dos momentos históricos entre o colonialismo e o neocolonialismo. Então, assim, eu agradeço a atenção de vocês, deixo um abraço grande a todos os nossos alunos que aí estão fazendo parte e fico na torcida por todos para que todos obtenham sucesso na prova da UES. Fica aqui o meu abraço do Tô Sendo Claro. Valeu, galera! Show de bola, meu amigo! Professor Ítalo, o senhor agora vai ter que escolher uma questão para a gente finalizar. Pois, grande Helder, então vamos com a questão 12, né? Já que a gente foi para filosofia, então vamos agora para sociologia, hein? Pronto, questão 12, peraí que eu estou localizando ela aqui. Um minutinho. Quando você localiza ela, vamos aqui conversar um pouquinho, galera. Quando você... umas dicasinhas rápidas aqui de filosofia, de conteúdo de filosofia. Se eu falo de filosofia da UES, eu tenho que lembrar algumas coisas importantes, né? A UES, ela tem uma força muito grande no que se diz respeito à pesquisa sobre a questão política, né? E ética, tá? São os 2 campos de mestrado durante muito tempo do curso de filosofia. Então, há uma grande probabilidade da filosofia da UES cobrar aí filosofia política e a questão da ética, tá certo? E aí, quando você fala de filosofia política, você está falando de quem? Dos contratualistas, Hobbes, Rousseau, Locke, Maquiavel, beleza? Cuidado com Maquiavel, galera, faça uma leitura com calma das questões de Maquiavel, beleza? Também dá uma lida ali no pensamento político de Habermas, tá? Que é um frankfurtiano, tá certo? E também do pensamento político dos gregos, Platão e Aristóteles. Quando vamos para a questão ética, chama a atenção aí do pensamento kantiano, tá? Do imperativo categórico, ou seja, a ética como um dever moral, como uma obrigação moral, né? E também o pensamento ético do nosso queridíssimo Aristóteles, né? Principalmente quando ele fala sobre a questão da virtude, da excelência. Então, fica atento a essas dicas. E quando se fala de sociologia, a UES ela sempre vai estar colocando aí para vocês, tá certo? Sim, Livi, o utilitarismo está dentro desse aspecto. Contudo, há uma grande probabilidade da UES cobrar utilitarismo nas provas de segunda fase, né? Então, para quem for fazer psicologia, filosofia, serviço social e ciências sociais, a sua segunda fase pode cair aí questões sobre utilitarismo, tá certo? Então vamos lá para a nossa 12ª questão aí, que é de sociologia. E quando falamos de sociologia na UES, nós estamos falando aí
dos clássicos, né? Quem são os clássicos? Fortaleza e Ceará. Não, não é esse clássico não, ô jovem, tá certo? Nós estamos falando dos clássicos sociológicos, beleza? Que é nada mais nada menos do que vamos colocar em ordem cronológica aí, né? Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber, tá certo? São esses 4 sujeitos aí que vão trabalhar o pensamento clássico sociológico, beleza? Ou seja, de um lado, você tem 2 positivistas, 2 cientificistas, duas pessoinhas da herança francesa, e do outro lado, você vai ter 2 alemães, 2 críticos do sistema capitalista, né? 2 seres humaninhos que vai bater de frente com o processo da influência da religião na sociedade. Então, galerinha, nós temos aí a questão, uma questão típica da UES tradicional, é relacionar a primeira coluna com a segunda coluna, tá certo? Então, você tem aí, ó, Max Weber, Karl Marx, Emile Durkheim e Auguste Comte, né? E aí, galera, vamos lá. A primeira afirmação, ela traz o quê? Ela traz, considera os fatos sociais como coisa. Gente, falou de fato social, a gente vai lembrar de quem? Do Durkheim, né? Do Durkheim, beleza? Falou de fato social, não tem para onde correr. Falou de Durkheim, fato social Durkheim. Ação social, Weber. Repito, fato social, Durkheim. Ação social, Weber. O que são os fatos sociais? Os fatos sociais, galera, são nada mais nada menos do que coisas que acontecem dentro do processo da sociedade. Opa, só um instante, deixa eu tirar aqui um ser humano que entrou aqui na live, tá certo? Olá, seres humanos, tudo bom com vocês? Beleza? Tchau, pronto, apareceu, né? E aí, ela sempre quer aparecer nas aulas, nas lives e tudo mais, beleza? E aí, o Durkheim, né, vai trazer a ideia de que os fatos sociais, eles têm 3 características importantes. A exterioridade, tá certo? A coercitividade e a generalidade. Coercitividade, nós se sentimos obrigados. Generalidade, todo mundo sofre essa imposição. E a exterioridade não depende da gente, como, por exemplo, a língua, o idioma, tá certo? Ninguém perguntou pra gente, a gente queria falar português, né? Eu queria falar, tá certo? Tupi-Guarani na versão hindu, dentro da perspectiva existencialista lá dos Tapeba, de Caucaia, beleza? Mas, né, me colocaram dessa questão do português. Falou de Caucaia, né? A gente lembra aí do nosso grande mestre Valdejares. Então, gente, vamos lá. Gente, se eu estou dizendo que a primeira afirmação é item 3, tá certo? Eu não tenho nem para onde correr, né? O que é que eu vou fazer aí? Marcar o item B de bola, né? Olha que questão maravilhosa da UES, tá certo? Não tem nem para onde correr, porque já vai aí, né? Mas vamos aí, conceitos chaves, ação social, tipo social, Weber, tá certo? Falou sobre o pai da sociologia moderna, Auguste Comte, inclusive é dele a alcunha, o termo sociologia, ciências sociais, beleza? E quando se fala sobre a relação do capital e o trabalho, é óbvio que nós estamos falando, né, do nosso grande padrinho, da nossa grande divindade, da nossa grande herança cultural, formalógica, ideológica, doutrinadora, né, que é o Marx, beleza? Aquele na qual formou todos nós no processo de seres humanos, né? O pai de todos, beleza? O grande, né, quase uma divindade aí, isso aí que eu tô ironizando, tá, galera? Porque eu queria muito que a galera da esquerda, a galera né, de ciências humanas acreditasse no Marx, tanto quanto a galera que critica nele acredita, né? Seria interessante, beleza? Então, gente, alternativa aí, item B, tá certo? B que vai dar bom domingo, tá certo? Na sua prova lá na UES, tá certo? E lembrando, o local da prova sai dia 3 de dezembro. Provavelmente meia-noite, mas vai sair dia 3 de dezembro. Show de bola, meus amigos. Bom, o que é que eu posso falar de um aulão desses, com essa qualidade, com essa categoria, com esse conhecimento, com esses mestres? Foi sensacional. Foi sensacional. A gente espera que os alunos tenham aproveitado bem, porque as dicas aqui foram realmente, sim, pontuais. E outra coisa, quem não se inscreveu no canal ainda, gente, se inscreve no canal Humanas Sem Fronteiras. Para você que está esperando um milagre domingo, espere não. Seja o milagre. Vá lá e obtenha o sucesso, a vaga é sua. Não é isso, professor Valdejares, professor Paulo Alexandrino, querem falar algo?
Com certeza, tranquilidade, muita calma, sem pressa. A prova da UES é uma prova muito simples, questões bem objetivas. Então, assim, é só ter paciência, é só ter calma, para que a pressa de ir para casa. Então, faça a sua prova dentro do seu horário, com a sua normalidade, olhe onde você vai fazer a prova, leve os documentos que são necessários, caneta e tranquilidade, tranquilidade. Só uma observação, o pessoal está perguntando aonde pode depois, né, pegar aqui a gravação que foi feita. Gente, eu vou colocar essa gravação lá no canal Humanas Sem Fronteiras, tá bom? Vou, assim que renderizar tudo direitinho aqui, eu vou ver a possibilidade até de dividir por assunto, olha aí, facilitar a sua vida, tá bom? E aí você assiste a parte que você está querendo aí dar uma revisada, tá bom? Professor Valdejares, professora Nanda, querem falar algo? Eu quero dizer para essa moçada que agora é com vocês. Até o final dessa semana, a gente ainda resolve questão, responde questão. Não tem mais nada de assistir aula, sei lá, de estudar conteúdo, só assistir aulão mesmo, tá? Assistir aulão, responder questão, dar uma olhadinha rápida em alguma coisa. Mas é isso, tá? Vão lá, façam essa prova, arrasem. A gente vai estar torcendo por vocês. Professor Valdejares. Presta só um instantinho. E se liguem, tá? Se liguem nas questõezinhas. Enganchou na questão? Passa pra frente, depois volta, tá? Não perde tempo com besteira, não. Um cheiro forte. A gente vai estar com vocês. Professor Valdejares. Professor, só agradecer a oportunidade que o canal deixa para a gente, esse encontro de professores muito competentes. Falo pelos outros, não por mim, mas eu posso dizer que é uma alegria poder ajudar essa moçada a se preparar para esse vestibular da UES. Mas é muita modéstia para um homem só, cara. Professor, é bíblico. Os modestos... Não tem meninozinho aqui perturbando. Bem, mas o fato é que a gente passa o ano trabalhando muito para o Enem, falando de TRI, falando de estratégias para o Enem, mas é preciso ter uma consciência que o vestibular da UES é uma outra parada, em muitos sentidos é uma parada mais pegada que a do Enem, porque é muito mais conteudista. Basicamente, você não vai ter texto de apoio, você vai estar por conta daquilo que você, de fato, conseguiu assimilar ao longo desse ano e, principalmente, aquilo que você consegue pegar nessas dicas e nesses aulões. Não subestime esses momentos, porque eles podem fazer com que a gente possa ativar nossa memória e lembrar daquele link lá da aula que aconteceu no começo da pandemia, no mês de abril. Portanto, pessoal, foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês. Uma boa noite a todos. Espero voltar a vê-los ao longo dessa semana, quando vamos estar aí com os alunos em nossa turma. Um abraço a todos, um beijo. Professora Nanda, foi um prazer sempre vir depois da senhora, porque eu sei que isso vai trazer para mim muita alegria, energia e paz. PA, eu sei qual é a tua parada, viu, PA? Fique tranquilo. Meus alunos, muito obrigado. Professor Helder, valeu pelo convite. Professor Ítalo, você é show. Valeu. Um abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tamo junto, valeu. Tchau, galera. Abraços a todos e a todas, boa sorte, quer dizer, boa sorte não, boa prova, boa sorte eu desejo ao concorrente de vocês. Valeu, galera!